O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. E Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Temos estado a ler, durante a semana, o livro do Ben Sirá, que nós católicos agrupamos os livros do Antigo Testamento fundamentalmente em 3 grupos. Os livros que nós chamamos os livros históricos, que são os que narram, basicamente, como o próprio nome indica, né? Os factos ocorridos ao longo da história da salvação, são mais descritivos, se nós quisermos. Os livros proféticos, os profetas, há muitos, e os livros sapienciais, ou os escritos sapienciais, que são os escritos que, no fundo, são os outros que sobram e que, basicamente, no fundo, têm um objetivo não tanto histórico, mas de transmitir a sabedoria de Deus. São livros tipo o livro da sabedoria, o livro dos provérbios, etc, etc. E o livro de Ben Sirá é um destes. É um livro que são livros que recolhem basicamente ditos, sentenças, que nos ajudam a alcançar a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria essencialmente é um dom que nos ajuda a ordenar a nossa vida de acordo com os bens mais importantes, mais preciosos. Qual é o risco nesta vida? Que a gente às vezes escolhe a meta errada e depois orienta toda a vida para uma meta que no fundo não era a meta verdadeira. É um desastre, no fundo. E isso na prática significa responder mal à pergunta: o que é que me faz feliz? É uma pergunta que, se nós fizermos um inquérito lá fora, vamos ouvir muitas respostas, muito diferentes. As pessoas estão sinceramente convencidas, há muita gente que está sinceramente convencida que ser feliz é festa, é divertir-se o máximo que conseguir. Verdade ou mentira? Será que é? É? Eu não estou a dizer que divertir-se é mau, necessariamente, mas não enche o nosso coração, não nos enche as medidas.
E o que é que acontece? Quem anda de farra em farra, às tantas chega a uma altura em que já se cansou e, no fundo, é o burro atrás da cenoura. Ainda não alcanço, mas eu tenho tanto divertimento na minha vida, vou de férias, vejo séries na televisão e vou sair com os amigos e isto não é mau, entretém-me, dá-me uma certa alegria, pelo menos momentânea, mas o meu coração não está cheio e os anos vão passando e as pessoas normalmente vão sentindo um vazio cada vez maior. Eu encontrei, não vou dizer os nomes, mas uma senhora aqui em Lamego, onde eu vivi muitos anos, e ela dá este testemunho publicamente, já deu várias vezes, em grupos de oração e isso tudo, e ela dizia, eu tinha tudo para ser feliz, tinha um marido fantástico, e tem, graças a Deus, é um casamento muito feliz, e tinha saúde, e tinha um bom trabalho, e tinha filhos, e agora já tem netos, e tinha humanamente aquilo que se poderia desejar, não é? Mas eu não era feliz. Ela diz isto assim, ou seja, havia este vazio, o meu coração não estava bem. Não é? Até que um dia Jesus bateu à porta, clique, não é? E como São Paulo, ela caiu no cavalo, fez luz e ela percebeu que faltava Deus no coração dela, faltava Jesus. E depois a boa notícia é, ela depois de ter encontrado, nunca mais largou. E todos os anos no Natal faz questão de me vir trazer um queijinho, um chocolate, já passaram para aí 15 anos, Sr. Padre, e conta a história como se eu não soubesse. Não é? Não é assim? Porque de facto é uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, muda tudo, não é? Deus estava tão perto e ela não tinha percebido e, como muitos de nós, vinha de uma família católica, até rezavam em família e tal, mas às vezes nós temos tradições religiosas, é uma coisa. Outra coisa é ter uma amizade com Jesus. Ter tradições religiosas é uma coisa. Eu sou católico, muita gente diz que sim, mas no fundo, ainda não tem uma relação de amizade com Jesus. Ainda não houve este encontro pessoal, que São Paulo caiu do cavalo, pum, sou Jesus, a quem tu persegues. Não é? No fundo ainda não aconteceu aquela conversão. E a primeira leitura fala-nos disto. Deus tem paciência, Deus sabe esperar, porque às vezes isto não acontece logo no início da nossa vida. Às vezes passam uns anos, e aí é que a gente cai a ficha, como dizem os brasileiros, não é? E nós escutamos, o Senhor permite que voltem para Ele os que se arrependem, converte ao Senhor e abandona o pecado. É que eu tinha posto aqui. Portanto, a primeira leitura convida-nos à conversão e a conversão passa por este encontro. Este encontro é que reorienta a nossa vida para a verdadeira felicidade. Agora eu já percebi o que é que me enche as medidas. Não é a farra, não é? Como o mundo vende. Não é ter mais férias e mais viagens. Não é isso que me vai encher o coração. É Deus. É o amor de Deus. E que depois Deus ainda por cima dá de graça. É mais barato do que ir à Tunísia. Ou não é? É de graça. A felicidade está tão perto e é tão fácil e é tão de graça e nós a procurar, a gastar dinheiro, não é? Em jipes, e vou pintar a casa e não sei o quê, e vou convidar os amigos e fazer um almoço. Não são coisas más, mas o que é que a gente experimenta sempre no fim? Os anos vão passando e há uma grande frustração, há um grande vazio. Então Deus namora a nossa alma com muita paciência para que nós olhemos para Ele e muitas vezes permite até coisas dolorosas, porque às vezes nós precisamos de experimentar uma espécie de incapacidade de nos governarmos e de nos salvarmos.
Às vezes é uma doença mais complicada e tal. E isso porque é que Deus permite? Porque é uma oportunidade de ouro para nós olharmos para o céu e dizer: Senhor, ajuda-me, se estás aí, ajuda-me. Não é? Isto já ajuda a perceber, muitos de nós, ou para não dizer todos, temos as nossas tribulações e as nossas aflições. Às vezes não percebemos porque é que Deus permite isto tudo. Se Deus é bom, porque é que eu ando aqui a sofrer? Porque nós ainda não olhamos para Ele, não lhe pedimos ajuda. Não é? Ele está ali à espera, a namorar a nossa alma, à espera da oportunidade. E quantas vezes essa oportunidade não passa pela cruz, pelo sofrimento? Quem visita os doentes nos hospitais vê muito isto também. Às vezes as pessoas próprias dizem: sou padre, olha, estou aqui, mas isto fez-me bem. Ajudou-me a pensar na vida, eu de facto andava para aí, queria era ganhar dinheiro e não sei o quê e tal, e olha, estou aqui há 2 meses e agora quando voltar para casa, se eu me safar desta, vai ser diferente. Pronto, Deus às vezes permite tudo isto para que isto aconteça. Hoje queria sublinhar mais uma coisa. Além de Deus estar sempre à espera desse momento, como eu contava à senhora de Lamego, que aquele dia se fez luz, depois deste momento podemos dizer da primeira conversão que aconteceu. A gente, se pegar no Novo Testamento, vemos, não é? São Paulo eu já falei, mas São Pedro também, houve o dia em que aquela pesca mudou a vida de São Pedro, não é? Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou que André e João foram à casa de Jesus: vinde e vede, onde moras? E eles nunca mais esqueceram esse momento. Se cada um de nós viesse aqui ao microfone, também podia contar o seu momento. Eu ainda me lembro, Senhor Padre, o primeiro retiro, aquilo é que foi. Cada um lembra esse. Hoje o que eu tenho para dizer a cada um de vocês é que essa primeira conversão não acabou a vossa conversão. Ou seja, depois da primeira conversão, o nosso coração ainda não está 100% convertido. Por incrível que pareça, isto vai aos soluços, vai aos solavancos. Depois da primeira conversão há a segunda conversão. E depois há a terceira. E numa mensagem Nossa Senhora, que eu gosto muito, disse: a vossa conversão dura até ao dia da vossa morte. Portanto, esta é uma ideia que nós devemos guardar no coração. E, no fundo, perceber que é um processo. É um processo. Que, no fundo, é o reverso da medalha do processo da nossa santificação. A nossa união com Jesus é um processo que passa pela nossa conversão. Quanto mais eu me converto, mais me santifico. Então, são as duas faces da mesma moeda, de alguma maneira. E por isso, não é por acaso, a gente agora na quarta-feira começa o tempo da Quaresma. Porquê é que a Igreja todos os anos temos Quaresma? Exatamente por isto, porque a nossa conversão é um processo que dura até ao dia da nossa morte. Dito de uma maneira simples, estamos em obras. Estamos em obras. E, portanto, aqui devemos pedir a Deus a graça da humildade para nunca esquecer isto. Porque depois, às vezes, a gente acha, caiu do cavalo e agora sou católico, fui ao retiro do Sr. Arnaldo e tal, e no fundo, eu já não sou como os outros. Cuidado. Deus já fez muita coisa na tua vida, mas estás em obras. Estás em obras. O telhado já foi composto, certo? Faltam as janelas. Faltam as janelas. Segunda questão, o drama é que às vezes a gente não vê o que é que está mal. E isto acontece, se repararem, antes de cada conversão, o que é que aconteceu? Passou muito tempo e nós não percebíamos que estávamos enganados. Tantos anos ali na festa, eu ia para o Rock in Rio e para não sei quantos e tal, Superboc, e não era feliz. Até que um dia percebi, pronto, ok, aqui estava enganado. E na segunda conversão foi a mesma coisa. Eu também, por exemplo, São Pedro. Jesus tinha dito, São Pedro já tinha percebido. Jesus, quem era? Afasta-te de mim que serás um pescador de homens. Depois mais à frente, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E logo a seguir, Jesus começa a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer muito, ser crucificado, vai morrer. E São Pedro, depois destas luzes que tinha tido tão grandes, destas conversões, podemos dizer,
Deus já lhe tinha mostrado tanta coisa que ele antes não via e que agora já vê, mete o pé na argola. Senhor, não, Deus não permitirá tal coisa. Isso não te vai acontecer. E Jesus diz, afasta-te de mim, vade é retro, Sátana, afasta-te de mim, Satanás, porque não tens em vista as coisas de Deus, mas estás com um raciocínio humano, a achar que o Messias vai ter que triunfar, digamos assim, humanamente. Jesus, no fundo, estava a dizer, o plano do Pai, a vitória de Deus sobre o pecado, passa pela cruz. De facto, se a gente pensar, não passa muito pela cabeça de ninguém. Mas Deus tem os seus planos. Jesus, morrendo, a gente diz sempre na Páscoa, morrendo, destruiu a morte. Uma frase fantástica. Não é? Como é que a cruz, ontem, voltando à pergunta de ontem, a cruz parece uma derrota. E Jesus estava a dizer, não, a cruz é o golo da vitória. Vocês têm que mudar de óculos para ver isto. Têm que se converter. Portanto, o próprio São Pedro teve várias conversões. E por aí afora, não é? Até quem vai lá em Roma, àquela igreja do Quo Vadis, à saída de Roma, segundo a tradição, quando houve o incêndio de Roma, Nero culpou os cristãos e São Pedro... pernas para que te quero. E que encontrou Jesus a ir para Roma. Senhor, então... E Jesus diz, vou para ser crucificado outra vez. Não é? Ou seja, estás a fugir da vontade de Deus. Estás-te a afastar da tua missão. Mais uma conversão. Não é? Pedro lá. Portanto, isto para dizer, e esta dinâmica repete-se na nossa vida. Portanto, na nossa oração devíamos pedir muito a Deus que nos converta, e a conversão passa sempre por um ver, passa sempre por um perceber. Por isso é que os retiros são importantes, as pregações são importantes, porque Deus serve-se muitas vezes disso para a gente começar a ver o que não tinha percebido até esse dia e depois poder ajustar, não é? E depois poder tomar as decisões, não é? Mas sem o ver não há decisões. Portanto, fica cá já uma dica para esta Quaresma. Que bom que seria que nós, e vale para a vida, pode ser fora da Quaresma, nas nossas orações pedirmos sempre assim, Senhor, mostra-me o que é que na minha vida não está bem. É uma oração tão simples que esquecemos tanto de fazer. Nós achamos que já vai bem, que eu já rezo o terço e já venho e tal. Mostra-me, Senhor, o que é que na minha vida não vai bem. Que ideias é que tenho que ir para o lixo? Mostra-me, Senhor, que ideias é que tenho que ir para o lixo. E às vezes as mais perigosas não são os disparates assim crassos, clamorosos, são as meias verdades. Essas são as mais insidiosas. Porquê? Porque como têm alguma verdade à mistura, ganham raízes e aquilo até parece que faz sentido. Aquilo até convence até um certo ponto. Então essas são normalmente as mais difíceis de arrancar. Como é que eu posso fazer isso? Pegando nas Sagradas Escrituras, dando tempo de antena a Deus. A maneira de mudar a palavra em grego, no Novo Testamento, metanoia, que nós depois traduzimos como conversão ou como penitência, é uma palavra grega que junta duas palavras, nous, que significa espírito, e meta, que significa para além de, significa transformação de espírito. Não é? Portanto, é isto que eu estou a dizer. Não é? É uma mudança de ver as coisas. É como uns óculos, há aqueles óculos que mudam a cor só. Não mudam as coisas, mas mudam a cor. Uns óculos amarelos, não é? Para o nevoeiro, assim. Os pilotos de ralis costumam usar. E então, não muda tudo, mas muda de alguma maneira um pouco tudo. Muda tudo sem mudar tudo. Então, Senhor, em que é que eu estou errado? Fica este desafio, fazer desta pedido um dos nossos pedidos mais habituais. E Deus vai-nos mostrar. E como um bom pai, Deus tem muita paciência e normalmente este processo da conversão demora muito tempo. Deus vai-nos mostrando
digamos assim, como ao xarope, é uma colher de cada vez. Não é? É uma colher de cada vez. E por isso nós temos quaresma todos os anos. Não é? Porque é um processo que vai durar. Não é? Agradecer a Deus cada ano que nos dá, cada oportunidade que nos dá. Os santos, eu digo, repito sempre estas ideias, os santos confessavam-se até ao dia da morte e estavam a trabalhar na sua conversão. O drama é que eu vejo muita gente, até muita gente boa, que está tipo estacionado espiritualmente. Pronto, já fui ao retiro, já rezo, já sei, agora... E estamos muito preocupados com as coisas que fora de nós. Não é? Agora vem a tribulação e tal, não é que são indiferentes, mas descuidamos muito a missão, uma das missões principais que Deus nos dá, é colaborar com a sua graça na nossa santificação. Deus conta contigo para tu seres santo. E tu não estás nem aí. Pronto, este é um drama e é uma doença grande. Não é? E a gente descuida com facilidade. Acomoda-se, senta-se. Está tudo bem. Agora vou ouvir o YouTube, o Sr. Arnaldo, vou ouvir as irmãs e tal. E paramos de lutar. Não é? Porque a nossa conversão tem várias dimensões. Já disse uma dimensão, digamos, podemos dizer, cognitiva, intelectual. A gente tem que perceber o bem a fazer e o mal a evitar. E às vezes não é claro. É um processo. E isso depois tem outra dimensão a seguir, que é pôr isso em prática, que é a luta. No fundo, a luta por perseverar no bem e a luta para evitar o mal, a luta contra o pecado. Às vezes eu até sei o que é que está certo, mas não me apetece, não é? Ó Sr. Padre, não me diga isso, eu até sei, não me diga mais nada, não é? Mas não me dá jeito agora tenho 20 anos, não me diga isso. Depois quando tiver 50 logo vou ao retiro. Às vezes não é o perceber qual é o caminho, é o querer caminhar por ele. E depois o caminhar por ele também tem diversas intensidades. Eu posso ir assim com um passo, um pastelão, não é? Ou depende da vontade, depende da garra. Agora, eu gosto das corridas, vocês não sei se já sabem, mas digo-vos agora. Ontem começou o campeonato de MotoGP. E então, agora há várias coisas que se dizem, quem é que vai ganhar este ano e tal. E houve um piloto antigo que disse, eu acho que vai ganhar este. Porquê? Porque é o que quer mais ganhar. É o que tem mais vontade de ganhar. Os espanhóis dizem ganas. Tem ganas. Ele quer mesmo. Não é? E isto aplica-se à nossa conversão, à nossa santificação. Às vezes até já percebemos muita coisa, mas faltam-nos as ganas. Isso dá trabalho. Dá trabalho. E ligado a isto, mais um ponto que nos pode ajudar por isso é que eu acho que é tão útil para manter vivo. O que é que são as ganas, do ponto de vista espiritual? É este fervor, é este zelo, é não cair na tibieza, no ser morno, no relaxar, no acomodar-se. Portanto, é o fogo. Não é? Se nós quisermos a imagem do jogo de futebol, há jogadores, às vezes o melhor jogador em campo não foi o que marcou mais golos, mas foi o que tinha mais ganas. Foi o que correu o jogo todo e que fez o melhor que pôde e esfolou-se até ao fim. Deus olha mais para as ganas do que para os golos. Isto é importante. Não é? Porque nós olhamos muito para os golos. Ou seja, os resultados das nossas vidas são... Deus não está muito preocupado com os resultados. Pode ter ido ao poste a bola. Mas Deus vê que a gente quer mesmo. Que a gente quer cooperar com a graça dele. Que a gente quer responder ao amor dele. Que a gente quer ser fiel à missão que ele nos confiou. Portanto, este é o desafio. Precisamos de conversão. Porque isto arrefece. É como a lareira.
Eu ponho lenha, ei, está quentinho. Se eu não fizer mais nada, ela vai-se apagar. É só uma questão de tempo. Pronto, isto vale para a nossa vida espiritual. Por isso, vamos à missa muitas vezes. É preciso pôr lenha. É preciso receber o corpo e o sangue de Jesus para que o fogo do amor de Deus cresça no nosso coração. É mesmo, é isto. E se repararem nas orações da missa, no fim da missa, a oração depois da comunhão, pede sempre isto: Senhor, que o sacramento que recebemos faça crescer em nós a caridade. Basicamente, 90% das vezes é sempre isto. É preciso pôr lenha. É preciso pôr lenha e é preciso não nos cansarmos de pôr lenha. Que a gente está a ver. Portanto, vem mesmo a calhar esta quaresma, que começa depois da manhã. E este retiro já serve de preparação próxima, podemos dizer assim. Mais uma ideia, última ideia. Os senhores padres falam que se farta, não é? E no outro dia ouvi uma engraçada que era: quando um senhor padre diz que vai concluir, o que é que isso significa? Não significa nada. Não, porque depois levanta voo e faz mais 3 piruetas. Enfim, é um bocado verdade, eu reconheço. Mas queria tocar num ponto que está muito ligado aqui à mensagem de Fátima, que todos nós amamos muito, que é a importância. Eu falei da conversão como, sobretudo, um ver diferente, um querer diferente, mas há um fazer também. É o tema das obras de penitência. A conversão, a penitência, é essencialmente algo que acontece no coração. É uma mudança de mentalidade e um realinhar as minhas prioridades e depois as escolhas. Mas é também obras, e essas escolhas dão origem a obras de penitência. E por isso nós às vezes usamos esta expressão de fazer penitência. Fazer penitência. Nossa Senhora, em Fátima, convidou os pastorinhos a fazer penitência pela conversão dos pecadores. Neste caso, a penitência era, no fundo, Nossa Senhora sublinhou o valor de intercessão das obras de penitência. Mas, principalmente, o valor, digamos assim, primeiro, nós quando fazemos obras de penitência, agora na quaresma, não é? O jejum, a esmola, a oração, são as típicas obras de penitência. São coisas que nós fazemos para fazer crescer em nós o amor a Deus, não é? Para o nosso coração continuar a mudar, não é? Ainda estamos em obras. Portanto, hoje, infelizmente, o que é que eu vejo? Que nós vivemos numa cultura muito comodista, muito hedonista, nós já nos habituámos a isso, já não damos conta, é uma espécie do peixe na água do aquário. O peixe nem vê a água, o peixe não consegue ver a água, mas a água está por todo lado. Nós vivemos numa cultura, no mundo, em que há uma aversão cultural a tudo o que é sofrimento e há uma idolatria, uma tendência a dar a dar um lugar exagerado ao prazer. E isto é perigoso espiritualmente. Portanto, e por isso é preciso sempre cuidado. A vida cómoda, eu gosto de brincar, a vida cómoda é inimiga da salvação da alma. Portanto, e a gente vem aqui ao retiro, seu padre, se me tirasse a dor no joelho e tal. A vida cómoda é inimiga da salvação da alma. E por isso temos que resistir a esta mente, à água do aquário. Está por todo o lado e é fácil. E também é verdade que podemos exagerar no sentido contrário, quase que tornando-nos uma espécie de masoquistas, não é? Identificar a santidade com o sacrifício. Não é. A santidade não é a dor em si, não é quem mais jejua é mais santo, é quem mais ama a Deus é mais santo. Mas é a verdade que
entre as obras de penitência e o amor a Deus, há uma relação. As obras de penitência são a ginástica para o coração amar mais a Deus. E não é igual fazer ginástica ou não fazer. Ou é? Não é? Se eu aparecesse lá no MotoGP e dissesse, agora sou eu a guiar, ia correr mal. Porquê? Porque eu não tenho preparação física. Não é? É preciso, no fundo, se queremos crescer no amor a Deus, é preciso não desprezar aqueles meios que nos ajudam e que vêm da tradição e que o próprio Jesus praticou. E parece que queremos inventar a roda. Não é? Queremos ser santos de uma maneira nova. Queremos ser santos, ir aos retiros e depois voltar para casa e ver o preço certo e mais uma almoçarada e mais não sei o quê e mais e depois ficamos surpreendidos, padre, mas eu não sei porque é que me acontece isto e não quero, porque no fundo estás fora de forma. Não podemos desprezar os meios. Se queremos alcançar os fins, é uma conclusão, uma lógica muito simples, não é? Se queres os fins, tens que querer os meios, não é? Eu quero ser médico, mas não me quero inscrever na Faculdade de Medicina. O que é que vai acontecer? Não vou ser médico, não é? Portanto, querer os fins deve-nos levar a querer os meios. Não é? Eu quero amar Jesus, eu quero dar a vida pela salvação das almas. Então, Nossa Senhora, rezai o terço todos os dias. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios, porque muitas almas se perdem por não haver quem reze nem se sacrifique por elas. Pronto, portanto, querer os fins leva-nos a querer os meios. Pronto, agora depois há um discurso que eu não vou fazer aqui, é quanto, não é? Quantos jejum, quantos sacrifícios, isso depois é bom que cada um tenha algum bom senso, e se não tem bom senso, e todos precisamos, e todos temos mau senso, todos somos maus juízes em causa própria, é sempre bom termos alguém que nos aconselhe nestas coisas espirituais com bom senso, ou seja, um diretor espiritual, que não é necessariamente um padre, é alguém que tem bom senso, e que no fundo, e que nós reconhecemos de alguma maneira, que percebe do que é necessário para ser santo, que de alguma maneira reconhecemos que tem uma vida virtuosa. É isso que é mais importante. Para nos aconselharmos, porque é como quem vai para o ginásio, não é? Se eu chegar lá e quiser pegar numa coisa de 200 quilos, o que é que vai acontecer? Se eu começar a forçar muito, em vez de me ajudar, prejudica. Vou deslocar o ombro, não é? 200 quilos. É preciso chamar o INEM. Valeu a pena? Saí pior do que entrei. Portanto, até nas coisas santas é preciso, no fundo, algum discernimento, alguma prudência, equilíbrio, bom senso. Porque, no fundo, se eu exagerar, estrago tudo. É a história do quem tudo quer, tudo perde. Portanto, há coisas que eu não posso começar a fazer jejuns à doida, não é? Nossa Senhora pede para fazer jejum, pede, e até dá umas sugestões bem concretas. A quarta e sexta-feira, pão e água. É interessante, nos primeiros séculos, eram os dias em que os primeiros cristãos jejuavam. Os fariseus jejuavam à terça e à quinta. E os primeiros cristãos jejuavam à quarta e à sexta. Pronto, mas isto para dizer que eu vejo que há muita gente que vai um bocado por conta própria e depois escolhe o peso errado. E então, em vez de se ajudar, tropeça ainda mais. Não é? E depois é uma bola de neve. Também há o erro oposto, que eu já falei, que é nem sair de casa para ir ao ginásio. E há outros que vão e enganam-se a si mesmos. Vão ao ginásio, mas pegam num peso tão levezinho, tão levezinho, tão levezinho, e depois chegam a casa, estou todo suado. Mas, no fundo, estão-se a consolar a si mesmos. Não saíram do mesmo sítio. O músculo não mudou, está exatamente na mesma. Portanto, tudo isto acontece, e como eu dizia, nós somos maus juízes em causa própria, é bom pedir conselho a quem nos ajude a progredir. E não ter medo de pôr os meios, fazer penitência. Nossa Senhora convida-nos em Fátima a fazer penitência, em primeiro lugar, como eu dizia, para amarmos mais a Deus
e amar os irmãos. O pecado é sempre algo que nos impossibilita de crescer no amor. Podemos vê-lo assim. E, portanto, a penitência e as obras de penitência são uma ginástica que nos permitem amar mais. Essa é a razão última da penitência. E para terminar, quer dizer, eu ainda queria dizer mais umas coisas. Cá está, não é? Cá está, sempre aplica. Trouxe aqui umas frases da nossa querida Santa Jacinta, que eu gosto muito, e que são espetaculares. Como é que uma criança tão pequenina foi tão sábia? E ela dizia, antes de morrer, os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Se nós meditássemos mais na paixão e fizéssemos penitência, não íamos para o inferno. E é uma das coisas que eu vejo muito na vida dos santos. Quando lemos a vida de um santo, os santos todos tinham um grande amor à meditação da paixão de Jesus. E se nós pegarmos no Novo Testamento, há uma grande desproporção, quase não se diz nada sobre a infância de Jesus. Diz alguma coisa sobre os 3 anos de vida pública e diz, sobretudo, muito sobre a paixão de Jesus. Em termos quantitativos, a maior parte das páginas dos Evangelhos, proporcionalmente, é dedicada a poucas horas da vida de Jesus. Porquê? Porque aquelas foram mesmo importantes. E por isso não é por acaso que a Igreja na Quaresma nos convida, a gente faz a Via Sacra, ou pode fazer, não é? E os textos da liturgia vão todos depois orientando-nos para a paixão de Jesus. Portanto, segunda dica, já disse aquela da oração, segunda dica, meditar mais a paixão de Jesus. Faz bem à tua alma. Faz bem à tua alma. Tem imensos efeitos. Um dos mais bonitos é vais-te lamentar menos. Vais-te lamentar menos. Nossa, pá, está um calorão, não sei o quê. Vais à Via Sacra e depois vem ter comigo outra vez. Deus seja louvado. Não sei o quê. Pois é. Porque, no fundo, uma vez um padre disse, e eu achei bem metida, alguém estava com um problema e ele disse assim, olha, quando tiver com um problema grave, faça assim, à sua mão, depois olhe para a mão e se ainda não for sangue, não é muito grave. Porque Jesus suou sangue. Portanto, a paixão de Jesus ajuda-nos a pôr tudo em seu lugar, não é? E a gente sente-se, é normal, somos humanos, porque alguém me julgou e condenou injustamente e disse que eu fiz e que não fiz. Então olha para a paixão de Jesus, como é que Jesus reagiu a isso? Também está lá. Jesus também foi condenado injustamente. Ai, não sei o quê, o meu vizinho entortou o Marco e não sei o quê. Pois, e a Jesus cuspiram-lhe na cara. Portanto, faz bem à nossa alma. A gente vai relativizar tudo, não é? A paciência de Jesus, o silêncio, a humildade de Jesus, o Criador do céu e da terra. Mas onde é que já chegamos? Portanto, agora não vou meditar a paixão, mas temos 40 dias. Portanto, é bom, eu vejo que também se perdeu bastante nas paróquias, etc. Havia o hábito de fazer a Via Sacra. É bom fazer. E não é a única maneira. Temos outras, as 24 horas da paixão, da Luísa Picareta, já se difundiram bastante. Ajuda. Os mistérios dolorosos, ajuda. O Terço da Misericórdia, tudo coisas que nos centram naquele acontecimento que mudou a história da humanidade, no golo de Deus sobre o mal. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência, dizia a Santa Jacinta. E como eu dizia, Nossa Senhora em Fátima convida os pastorinhos à penitência, não tanto por eles serem uns pecadores do pior que há, digamos assim, mas mais num sentido de intercessão.
Não é? Rezem pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Estávamos na Primeira Guerra Mundial. Não é? Porque, no fundo, a humanidade vai mal, dito assim de uma maneira simples. E se nós rezarmos e fizermos penitência, o curso da história muda. E é bonito que logo a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora, lá mais para o fim, disse: a guerra vai acabar e os soldados vão voltar. E em relação às penitências que aquelas crianças faziam, dizia: Deus está contente com os vossos sacrifícios. Uma frase também tremenda. Mas não quer que durmais com a corda. Ou seja, é tal história. Às vezes a gente quer os 200 quilos. Não é? Portanto, não é tudo, não é quanto mais melhor na penitência. Cuidado. É preciso a dose certa. Mas as almas, estas almas santas, estas almas que nós às vezes chamamos as almas vítimas, os pastorinhos, a Alexandrina, etc., atraem para o mundo uma enxurrada de graças e de bênçãos. E em atenção a eles, Deus livra-nos a nós, que merecemos, de muita chatice. Em Akita, Nossa Senhora tem aquela frase tremenda, não é? Anos 70, 73. Se os homens não se arrependem e são melhores, o Pai vai infligir um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca se viu antes. Nós não pensamos muito nisso, mas se nós virmos com atenção, a mensagem de Fátima, de alguma maneira, já nos faz perceber isto, que nós estamos em tempos complicados, em que o pecado se tornou a regra, em que a humanidade, no fundo, não quer saber de Deus, ofende a Deus de manhã, à tarde e à noite, e que se nós não fizermos nada, isto vai ter consequências bem amargas. Um castigo maior que o dilúvio. Nós nem sabemos o que é. Não sabemos o que isso é. O que é que seria um castigo maior que o dilúvio? Nossa Senhora diz mais algumas coisas, não é? Fogo cairá do céu e tal. Mas o bonito é que, como em todas as aparições, Nossa Senhora diz: tu podes ser parte da solução. Tu podes ser parte da solução. E isto é uma tentação muito típica. O demónio faz-nos crer que o nosso empenho, a nossa Ave Maria, o nosso terço, no fundo não muda nada. E nós caímos muito nessa tentação. Achamos que fazer ou não fazer, o que é que eu posso fazer? Não é verdade. Não é verdade. 3 pastorinhos mudaram Portugal. E o mundo. A gente vê aqui, eu hoje de manhã abri a janela, só autocarros. 3 crianças. 3 crianças. Deus conta com o teu sim também. Noutra mensagem, Nossa Senhora, uma santa italiana, Beata Helena Aiello, dizia: os únicos meios válidos para travar a divina justiça, atenção à frase, está tudo ligado, não é? Com o que eu disse antes. Os únicos meios válidos para travar a divina justiça são a oração e a penitência. Voltando para Deus com verdadeiro arrependimento pelos pecados cometidos. Ou seja, a oração e a penitência, que são... Nossa Senhora parece um disco riscado. Em todas as aparições, convida à conversão, à oração, à penitência. Não é? Todas. E nós às vezes gastamos muito tempo a dizer: não, mas naquela aparição Nossa Senhora fala de não sei o quê, não sei como é, que só fala naquela. É mais importante o que ela fala em todas. Eu vejo que também muita gente com boa intenção gasta muito tempo, mesmo com as coisas espirituais, a focar-se em coisas que não é o mais importante. O segredo de Fátima e do quarto, e agora é que vai ser o Papa, não sei o quê. E depois descuidamos a oração e a penitência, que é o essencial, que é o que pode mudar a história. Que é o que muda a história. Eu não estou a dizer que a gente não possa ver, não é? Mas é uma questão de, mais uma vez, de equilíbrio, de bom senso.
Portanto, e obviamente que dá muito menos trabalho andar a discutir, a fazer lives e etc. Eu também estou metido nisso, mas pronto. A fazer lives e não sei o que mais, e achar que fizemos o nosso trabalho e descuidar a oração e a penitência, e a nossa conversão, a nossa santificação. É fácil. É fácil. O Evangelho. Eu vou só dizer, não vou dizer nada, quer dizer, vou dizer algumas coisas sobre o Evangelho, não vou fazer propósitos impossíveis. No Evangelho, que aparentemente não tem nada a ver com esta leitura, nem com este discurso, tem mais do que pode parecer. O jovem pergunta, o que é preciso para ir para o céu? Assim dito de uma maneira simples. Jesus, o que é preciso para ir para o céu? E Jesus diz-lhe, olha, é preciso observar os mandamentos. Quais? Os 10 mandamentos. Hoje as pessoas já nem sabem quais são os 10 mandamentos. É triste, não é? Eu brinco, eu digo, eu pergunto isto a muitas pessoas. Olha, quero ir para o céu. Não é? Porque vem muita gente, até podia dizer casos de ontem. Ontem de manhã recebi várias pessoas de vários sítios do país que me aparecem antes da missa com boa cara. Olá, Sr. Padre, olha, vem cá porque o meu filho e tal, não sei o quê, Depois eu aproveito e pergunto, olha, tem ido à missa? Não vou quando posso. Né? Já disse aqui. Né? E tem-se confessado? Não me confesso há uns 4 anos. Mas também não faço mal a ninguém, não mato nem roubo. Né? Sempre a conversa vai sempre por aí. E depois às tantas eu digo assim, olha, e quer ir para o céu? E elas riem-se normalmente. Quero, Sr. Padre, quero. Mas entrou muito esta ideia de que o céu está no papo. É um grande engano diabólico. O céu é certo. Deus é bom e misericórdia, ou não é? Deus não é misericordioso? Vamos todos para o céu. Mentira. Onde é que isso está no Evangelho? Não, é verdade que Deus é bom e misericordioso. Mas que vamos todos para o céu, não. Porque para ir para o céu, não basta a bondade e a misericórdia de Deus, que fez o seu Filho morrer na cruz por ti, ou seja, pagou o bilhete. O teu bilhete para o céu está pago, mas é preciso ir levantá-lo, não é? Tens que fazer alguma coisinha, bem pouco. Ele pagou o bilhete e foi caro. O teu bilhete para o céu foi caro. Mas tens que ir levantá-lo. Deus não te pede quase nada. É só ir ao balcão 3... lá em Sacavém, não sei aonde, e vais a Sacavém ou não vais? Não me dá jeito, Sr. Padre. Vou quando posso. É isto que a gente faz com a vida eterna. Com as coisas mais importantes. Tratamos-as com desprezo. Não deu jeito. Sr. Padre, o meu filho tem futebol de manhã. E pronto, não é? Portanto, Jesus está a dizer, queres ir para o céu? Cumpre os mandamentos. Eu brinco, os mandamentos... o que é que eu digo às pessoas? Quer ir para o céu? Elas brincam e tal. E eu digo, olha, então se quer ir para o céu, há uns mínimos olímpicos. Não sei se já ouviu falar. Elas ficam caladas, mínimos olímpicos. Que o sapato não está bom da cabeça. E eu digo, os 10 mandamentos. Portanto, eu vou-lhe dar aqui um examezinho de consciência, que tem os 10 mandamentos, com várias perguntinhas, vai ler com atenção em casa e depois vai-se confessar. E se ler com atenção vai ver que há muita coisa aqui que não tem vivido. Porque se confessasse agora ia dizer, Sr. Padre, não mato nem roubo, está tudo bem. Não tenho pecados. Tem. Está é cega. Não é? E depois, se ler com atenção, há algumas que trazem 3 folhas. Verdade, não é? Há umas que vêm com tudo escrito. E é ótimo, ainda bem. É bom fazer um bom exame de consciência. É essencial. Portanto, os mínimos olímpicos da vida eterna são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, digamos que, simplificando, a ordem da justiça. Não fazer mal. Se repararem, Jesus diz, não matarás, não levantarás falso testemunho. Basicamente, podemos resumir assim um pouco genericamente,
não faças mal a ninguém. Mas isso para Jesus é pouco. E ele diz, eu já faço isto desde a infância. E ele diz, então, se já não fazes mal a ninguém, faz bem agora, vende o que tens e dá aos pobres. É diferente não matar o pobre do que lhe dar os nossos bens. É fazer bem. Eu posso não fazer mal, mas fazer bem é diferente. Obviamente quem faz bem não pressupõe que não faz mal. O primeiro passo do amor, digamos, é o respeito, dito assim de uma maneira simples. Se tu amas o próximo, respeita a vida dele, respeita o bom nome dele, respeita a mulher dele, os 10 mandamentos. É o mínimo do amor, mas o amor está destinado a crescer. Vende tudo o que tens e vem e segue-me. Ou seja, mete mais uma mudança. Vais em terceira até Lisboa, vais estragar o carro. Mete quarta e o carro tem quinta, ainda por cima. E a vida cristã é isto, é esta dinâmica de crescer no amor. Isto volta a ligar com o início, não é? Pôr lenha na fogueira. E a história do Evangelho termina um bocadinho triste, não é? O jovem afasta-se porque tinha muitos bens. E isto aplica-se a nós, todos. Ou seja, a gente tem os nossos apegos e custa-nos abrir mão deles, não é? Para crescer no amor. Custa-nos. Vem e segue-me. Porque no fundo Jesus está a dizer, faz isto por mim. E pôr Jesus em primeiro lugar é fácil dizer com a boca, mas é difícil fazer com a vida. É fácil dizer que Jesus é o meu tudo. É difícil viver isso. É uma luta. Mas é uma luta que vale bem a pena. É a única luta que vale a pena. Fazer de Jesus o nosso tudo. Ser uma só coisa com Jesus. Pronto, Deus dá-nos tempo, Deus dá-nos uma vida, porque sabe que isto é devagar e que vai aos solavancos. 2 passos para a frente, 1 para trás, sento-me um bocadinho, depois lá vem o Sr. Arnaldo, pronto, lá me levanto. Mais 2 passos para a frente, mais outro retiro. É assim comigo também. Estamos todos de carne e osso. Deus tem muita paciência connosco. Agradecer a Deus que tem paciência connosco. Obrigado, Senhor, por mais este dia que me dás. Ajuda-me a amar-te mais. Ajuda-me a vivê-lo bem, como se fosse o meu último dia. Como se eu não tivesse mais do que estas 24 horas para te mostrar o meu amor. Ia ser diferente esse dia. Se eu fizesse essa oração de manhã, não ia? Ia ser espetacular. Mas posso fazê-lo assim. E depois amanhã, a mesma coisa. As riquezas... É engraçado que, se repararem, eu não encontro normalmente ninguém que diga, nós quando damos, é difícil, a gente apega-se às coisas. Não é? Neste caso é as coisas materiais do Evangelho, mas às vezes são os afetos, é a família, não quero estar longe da família, eu não quero estar não sei o quê, é o bom nome, é o que for, eu não quero que digam mal de mim, nem que pareça louco, ou não sei o quê. A gente apega-se a coisas boas, normalmente. Os bens deste mundo, como a própria palavra diz, são bens, não são maldições. Mas não são Deus. E normalmente e são uma grande tentação espiritualmente falando. Porquê? Porque dão uma sensação de segurança, de falsa segurança. Este é o perigo. Quando eu tenho uma conta boa no banco, a tentação é eu achar que eu não preciso de ninguém. Se for preciso, eu contrato um advogado. Se for preciso, eu contrato um médico. Se eu preciso, e isso é verdade, que eu não preciso de ninguém, é uma falsa sensação de autossuficiência. E isso é das coisas mais perigosas na nossa vida espiritual. É o fariseu no templo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana. Não sou como aquele publicano. Dou o dízimo, dou a esmola. Palmas, rápido, não é? É esta sensação de autossuficiência falsa fecha-nos à graça de
A verdade é que tu precisas de Deus. Tu és um pobre, espiritualmente falando. És um indigente. És completamente dependente de Deus. Deus criou-te. Deus sustenta-te no ser. Deus salvou-te. Deus dá-te a sua graça, a sua palavra. Enche-te de bênçãos todos os dias. Deu-te o sol hoje de manhã. E os irmãos. Não é? E, portanto, a gente às vezes esquece que somos indigentes, espiritualmente falando. E por isso as riquezas materiais são uma grande tentação. E quando nós damos o supérfluo, nós achamos sempre que o que a gente conserva é necessário. Mas será que é mesmo? Eu nunca encontrei alguém que diga, nós convencemos-nos, é mais uma tentação, que eu preciso disto, eu preciso de 3 casas, e de 2 carros, e de 2 telemóveis. Ó, Sr. Padre, isto não é, eu preciso. Não, estás enganado. E, portanto, isto acontece no nosso coração e só com a graça de Deus. Por isso é que o Evangelho termina. Os apóstolos perceberam como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. E os apóstolos, isso aí então é complicado. E Jesus não voltou atrás, não disse, não, vocês não perceberam bem, é o apego só. E Jesus disse, não, é muito difícil. E os apóstolos, então assim quem é que se vai salvar? E a conclusão é muito bonita. Jesus, não é possível aos homens, mas é possível a Deus, porque a Deus tudo é possível. Ou seja, a libertação dos nossos apegos terrenos é uma obra da graça de Deus. Não é possível aos homens. O pecado, digamos assim, descarrilou o nosso coração. A gente apega-se com facilidade a coisas boas. Tem que ser Deus a vir cá dentro a apertar os parafusos. E a boa notícia é que Deus quer. Deus quer. Para que isso aconteça, só é preciso que tu deixes. E hoje é um bom dia, esta missa, para eu dizer isto a Jesus. Jesus, eu dou-te autorização, tens via verde para entrar no meu coração e arrancar todos estes apegos desordenados. Que tu sejas o verdadeiro centro da minha vida. Sr. Padre, mas eu já sei que depois da manhã isto vai descarrilar. Não faz mal. Vive bem o agora. Vive bem o agora. E depois amanhã, se for preciso, pedes a mesma coisa a Jesus. As vezes que forem precisas. Não adies a tua conversão. Hoje é o momento em que Jesus quer entrar no teu coração.